Bem-vindos ao canal Filosofia em Ação. Hoje nós estamos aqui para gravarmos mais um vídeo. Hoje um vídeo filosófico para os nossos alunos do terceiro ano. Estamos no PET 5, na semana 1 e 2, e nós vamos falar aqui para os nossos alunos sobre esses temas. Aí a primeira semana vai falar entre a questão entre Sócrates e os sofistas. Quais as diferenças? Sócrates justificava sua crítica aos sofistas no procedimento deles jogar com as palavras por meio de retórica e oratória, pondo os interesses particulares acima dos públicos. Ainda que fosse confundido com outro sofista qualquer, Sócrates diferenciava-se deles, não somente por abominar pagamentos monetários em troca de seus ensinamentos, ou por identificar a sofística com o jogo de palavras que impedia a descoberta da verdade. Sócrates criticava a própria incoerência da atividade sofística, capaz de defender argumentos conflitantes no mesmo diálogo. Tudo sempre no mesmo objetivo, vencer a disputa verbal. Dessa percepção do pensamento filosófico sofístico, se constituíram o pensamento e o esforço socrático, fazer a aletheia, a verdade e a essência, superar a doxa, opinião e aparência, permitindo ao homem grego atingir a verdade. Nós vamos ver aí nesse primeiro trecho aí a questão da oratória e da retórica. O que seria a retórica? A retórica é a arte de usar uma linguagem para se comunicar. E nós vemos a oratória, a arte de falar em público, ao vivo, para várias pessoas. Então, nós vamos correlacionar isso aí e identificar que a arte de usar uma linguagem para comunicar e falar em público, ao vivo, para várias pessoas. Então, esse aí era um compromisso dos sofistas, de usar essa arte da oratória, da retórica, para persuadir, né, as pessoas, ensinar essa arte da persuasão para todos. Sócrates também usava dessa arte, só que tem que de forma diferente, que nós vamos ver agora na segunda parte. O sofista é um professor ambulante. Sócrates é alguém ligado aos destinos de sua cidade. O sofista cobra para ensinar. Sócrates vive sua vida e essa confunde-se com a vida filosófica. Filosofar não é profissão, é uma atividade do homem livre. O sofista sabe tudo e transmite um saber pronto, sem crítica, que Platão identifica como uma mercadoria que o sofista exibe e vende. Sócrates diz nada saber e, colocando-se no nível do seu interlocutor, dirige uma aventura dialética em busca da verdade que está no interior de cada um. O sofista faz retórica, discurso de forma primorosa, porém vazio de conteúdo. Sócrates faz dialética, bons argumentos. Na retórica, o ouvinte é levado por uma enxurrada de palavras que, se adequadamente compostas, persuadem sem transmitir conhecimento algum. Na dialética, que opera por perguntas e respostas, a pesquisa procede passo a passo e não é possível ir adiante sem deixar esclarecido o que ficou para trás. O sofista refuta por refutar para ganhar a disputa verbal. Sócrates refuta para purificar a alma de sua ignorância. Então, nós vamos fazer uma análise desse segundo ponto aí. Nós vamos ver que Sócrates também usava da sua arte de falar em público, tinha vários seguidores. Aqui um detalhe diferente: os seguidores de Sócrates eram jovens atenienses. Ele ensinava
principalmente de forma clara na sua cidade, Atenas. Não cobrava por ensinar e tinha um compromisso com a verdade. No seu pensamento, seu compromisso era com a verdade. E nós vamos ver que os sofistas eram diferentes de Sócrates. Os sofistas também usavam a sua arte de falar em público, tinham vários seguidores, mas os sofistas eram itinerantes. E por isso eles viajavam de cidades em cidades, ensinando a arte da retórica, da oratória. Cobravam por seus ensinamentos, mas na visão socrática, os sofistas não tinham compromisso com a verdade. E essa era o grande embate entre Sócrates e os sofistas. Essa questão do compromisso com a verdade. Nós vamos mudar agora e falarmos da filosofia medieval, que é a semana 2. E nós vamos, nesta semana 2, focar 2 pontos da filosofia medieval: a filosofia patrística e a escolástica. A filosofia patrística, filosofia cristã dos primeiros séculos, fora a filosofia dos gregos, os medievais foram influenciados pelos pensamentos de Santo Agostinho. Santo Agostinho foi bispo, escritor, teólogo, filósofo, padre latino e doutor da Igreja Católica. Surge nesta época, aí da patrística de Santo Agostinho, seu grande influenciador, a teologia, que é a filosofia cristã. Um dos temas mais discutidos por essa vertente filosófica é a prova da existência de Deus e da alma. Era necessário comprovar a existência do Criador e do espírito humano imortal. Entre os assuntos mais focados na filosofia medieval estão a hierarquia entre os seres existentes, relação de domínio entre superiores e inferiores, domínio de papas e bispos sobre os reis e barões, separação e diferença entre espírito e corpo, fé e razão, Deus e o homem. Então, nós vamos ver aí na filosofia patrística que teve como seu grande mediador Santo Agostinho. Santo Agostinho é de uma importância para a filosofia e para a Igreja Católica imensa. Há alguns historiadores que dizem que depois de Jesus, o maior legado escrito da Igreja é de Santo Agostinho. Então, a importância desse nome para a filosofia e para a Igreja. Nós vimos aí que com ele surge aí a filosofia cristã. A grande preocupação da filosofia da Idade Média, provar a existência de Deus e da alma, né? A filosofia cristã teve como foco principal a separação e a diferença entre o espírito e o corpo, a fé e a razão, Deus e o homem. E Santo Agostinho é um platonista convicto. Ele vai alienar a sua filosofia cristã também entre a fé e a razão, que é também um dos focos fundamentais da filosofia da Idade Média. Outro importante fator foi que a filosofia medieval passou a ser lecionada nas escolas, ficando conhecida então pelo nome de escolástica, método de pensamento que dominou o ensino entre os anos de 1100 a 1500 DC, quer dizer, depois de Cristo. A escolástica inventou um método para discussão de ideias filosóficas, conhecido como disputa entre o artifício. Consistia em argumentos encontrados na Bíblia, né, na obra de Platão, Aristóteles e demais padres da Igreja. E esses argumentos, qual seria a necessidade deles? O que eles iam defender?
né? Eles defendiam ou refutavam com base na Bíblia e nos ensinos filosóficos de Platão e Aristóteles. Então, funcionava como uma constituição da Idade Média, essas três obras aí fundamentais, né? A Bíblia, Platão e Aristóteles. Tudo era defendido ou refutado com base nesses três ensinamentos aí da escolástica, que teve São Tomás de Aquino como seu grande líder, seu grande filósofo, seu grande padre, né, no caso da igreja, e na hipótese de querer provar a existência de Deus, São Tomás de Aquino, ele escreve as 5 vias para provar a existência de Deus. Que eu lembro aqui, você aluno, vale a pena você estudar um pouco essas 5 vias de São Tomás de Aquino para provar a existência de Deus para o exame do Enem. Seria muito importante, porque já passou por lá algumas vezes. A Faculdade de Sorbonne foi criada como colégio integrante da Universidade de Paris. Nós vimos aí como ilustração desse slide aí, a Faculdade de Sorbonne, na França. Veja o tamanho, veja a beleza das construções da Idade Média, que são fantásticas, né? O grande legado da Idade Média para a humanidade, as obras de arte, as faculdades, as construções, as pinturas e toda a arte, de forma geral, da Idade Média, são fantásticas no contexto histórico da humanidade. A filosofia escolástica é um método ocidental de pensamento crítico e de aprendizagem, com origem nas escolas monásticas cristãs, que concilia a fé cristã com um sistema de pensamento racional, especialmente o da filosofia. Escolas monásticas inicialmente visavam a formação de futuros monges, funcionando de início apenas em regime de internato. Estas escolas abrem mais tarde escolas externas com o propósito de formação de leigos cultos, filhos dos reis e servidores também. O programa de ensino de início, muito elementar, aprender a ler, escrever, conhecer a Bíblia, se possível de cor, canto e um pouco de aritmética. Então, nesta última parte aí que nós estamos colocando para vocês, fala do leigo que era levado para se tornar culto. Esse leigo, o que é leigo? São pessoas que não possuem conhecimento, ignorantes no sentido do saber. Então, esses leigos eram levados para essas escolas monásticas para saírem da sua ignorância, né, e se tornarem pessoas com conhecimento. Mas, um detalhe importante, quem seriam esses leigos? Né? Filhos dos reis e dos servidores, né? Pessoas que tinham dinheiro, tinham influência, tinham meios e podiam participar dessas escolas, que ensinavam, né, aí, como nós vimos, questões bíblicas, canto, aritmética. Portanto, nós vemos aí a questão do canto, os monges, o canto gregoriano, como é belo. Então, isso tudo, toda essa formação era adquirida pelos monarcas, né? Os filhos de reis e das pessoas influentes. E nós ficamos aqui, nesse vídeo de hoje, falando dessa semana 1 e 2, e lembrando que um dos grandes legados da filosofia medieval cristã, que teve como fundamento principal na patrística, na questão da escolástica de São Tomás de Aquino, conciliar fé e razão, né? Através da razão,
conciliar com a fé, atrair principalmente para a filosofia cristã, para a igreja cristã, os gregos. Então, por isso, a razão era bastante usada, questionada e colocada como busca da fé. Então, nós ficamos aqui nesse vídeo de hoje. Até o próximo. Um grande abraço a todos os alunos e que possamos nos encontrar em breve. Até o próximo vídeo. Tchau. Obrigado.